Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula, que é sobre a correção da tarefa, tá? Então pega o seu livro para que você possa fazer a correção da sua tarefa e deixe sempre registrado as informações, os cálculos aí no livro ou no seu caderno, ok? Espero que você tenha conseguido resolver, tá? Nós estamos estudando sobre regra de 3, grandezas inversamente e diretamente proporcional. Então, a tarefa começa na página 199, o exercício 11, atividades de fixação. Nós temos lá, exercício 11, uma torneira leva 12 horas para encher uma piscina de 7.200 litros. Então, eu tenho aqui a grandeza, horas, que são 12 horas, e tem a grandeza litros, 7.200 litros. Nas mesmas condições, ela demoraria quanto tempo para encher uma piscina de 9.600 litros? Então, agora aqui, 9.600. Aumentou de 7.000 para 1.200, houve um aumento, tá? Esse aumento de 9.600 quer dizer que eu vou precisar de mais água. Se eu vou precisar de mais água para encher essa piscina, meu tempo vai ser o quê? Maior. Então, também aqui o valor de x vai aumentar. As duas grandezas estão com a seta para cima, significa que as duas grandezas são diretamente proporcional. Então, eu não preciso inverter. Então, você vai fazer 12 está para x igual a 7.200 está para 9.600. Nesse caso aqui, simplifica o zero para facilitar a sua vida, para não trabalhar com números tão grandes, tá? 72 vezes x vai ficar 72x, e aqui 96 vezes 12, 2 vezes 6 é 12, 18 mais 1, 19, 6, 9. Então, vai ficar 2, 15, 9, 10, 11. 1.152, e o 72 está multiplicando, vai passar dividindo. 1.172 dividido por 72 vai dar 16. Ou seja, são necessárias 16 horas para você encher essa piscina. Entenderam? 12. Enquanto uma pessoa está sentada, seu coração faz circular em seu corpo aproximadamente 10 litros de sangue a cada minuto. Então, eu tenho aqui a quantidade de 10 litros 10, e eu tenho aqui o minuto a cada minuto. Então, em 1 minuto, vamos dizer assim, né? Mantendo essa proporção, quantos litros de sangue circularão durante 55 minutos? X. É uma grandeza direta, porque se eu tenho aqui um tempo maior, eu tenho que bombear mais sangue, né? Então, é só multiplicar. X vezes 1 é x, 55 vezes 10. 55 vezes 10, 550 litros. Grandeza diretamente proporcional. 13. A dosagem de certo remédio é de 7 gramas para cada 20 quilos. Então, eu tenho aqui 7 gramas, 7, e aqui eu tenho o quilo, que é 20. A massa corporal. De quantos gramas desse medicamento necessário uma pessoa que pesa 77 quilos? Se eu estou aqui aumentando o meu peso, também tenho que aumentar a quantidade do meu remédio, porque uma pessoa que pesa mais, ela vai ter que tomar uma dosagem maior de medicamento. É uma grandeza diretamente proporcional, então não precisa inverter. É só você colocar 7 sobre x igual a 20 sobre 77. 20 vezes x é 20x, 77 vezes 7... 7 vezes 7, 49, 50, 51, 52, 53. 539. E aí eu tenho 539 dividido por 20. Não vai dar uma conta exata, vai dar 26,95 gramas. Essa é a quantidade do medicamento que você vai ter que tomar. Ou melhor, a pessoa terá que tomar. Espero que você tenha acertado. 14. Um motorista demora 4 horas para completar determinado percurso a uma velocidade de 50 km por hora. Então, aqui eu tenho a hora, que são 4, e eu tenho aqui a quilometragem, que é 50 km por hora. Se ele viajasse a uma velocidade de 75 km por hora,
ele aumentou. De 50 para 75 houve um aumento. Quer dizer que agora ele está andando mais rápido. Em quanto tempo faria o mesmo trajeto? Dica, viajando mais rápido, o tempo do percurso diminui. Ele já deu até uma dica, tá? Então, se ele está andando mais rápido, o percurso dele vai ser, o tempo dele vai ser menor. Então, se o tempo dele vai ser menor, quer dizer que é uma grandeza inversamente proporcional. Então, aí eu vou inverter, x sobre 4 igual a 50 por 75. Inverti a grandeza hora, tá? Aí, multiplicando aqui cruzado, 75 vezes x, 75x, 4 vezes 5 é 20, então vai dar 200, e aí eu tenho 200 dividido por 75. Não vai dar exato também, tá? Vai ser 2,6 horas. Isso aqui é aproximadamente 2 horas e 37 minutos. Esse é o percurso que ele vai gastar. Exercício 15. Uma fábrica de ovos de chocolate embala 1.200 ovos em 6 horas. Então, eu tenho aqui a grandeza ovos, 1.200, e eu tenho aqui 6 horas. Se necessitasse embalar 300 ovos a mais, agora ele quer embalar 300 ovos a mais. Esse a mais significa que não serão somente 1.200, serão 1.200 mais 300. 1.200 mais 300 corresponde a 1.500 ovos. Aumentou aqui a minha quantidade de ovos que deverão ser embalados. O que vai significar? Que o meu tempo agora aqui também vai aumentar, porque vai ter mais ovos para ser embalado. Então, aumento as duas grandezas, representa a grandeza diretamente proporcional. Então, eu tenho 1.200 por 1.500 igual a 6 sobre x. Cancela esses dois zeros para simplificar. 12 vezes x, 12x. 15 vezes 6, 6 vezes 5 é 30, 90. Aí vai ficar 90 dividido por 12, que vai dar 7,5 horas, ou seja, 7,5 horas representa 7 horas e 30 minutos, né? A metade de 60 é 30 minutos. 60 minutos, 60 segundos. Ok? Preste bastante atenção nessa informação quando ele disse que 300 a mais. Então, não se esqueça que ele está falando a mais. Então, não é só 300. 300 a mais. Então, além dos 1.200, ficou mais 300. 16. Uma família composta por 5 pessoas consome 66 litros de leite em um mês. Então, eu tenho aqui uma família composta por 5 pessoas. Então, eu tenho aqui a quantidade de pessoas que são 5. E a quantidade de litros de leite em um mês é 66 litros. Supondo que 2 pessoas estivessem ausentes, se essas 2 pessoas estão ausentes, significa que elas não estão em casa. Se elas não estão em casa, de 5 eu tiro 2, eu vou ficar com 3 pessoas. Então agora eu tenho 3 pessoas. Quantos litros de leite essas 3 pessoas irão consumir? Então, se diminuir aqui o meu número de leite, o número de pessoas, vai diminuir também aqui a quantidade de leite a ser consumida. Isso representa uma grandeza diretamente proporcional. Não preciso inverter, é só você multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18, mais 1, 9. Não vai dar exato, porque 198 não é divisível por 5. Vai dar um número decimal, 39,6 litros. É essa a quantidade aproximada que 3 pessoas irão consumir de leite em um mês. 17. Nas fotos a seguir, a proporção entre altura e largura é a mesma. Encontre a altura da foto maior. Então, se ele está dizendo que é a mesma, eu vou pegar qual é a altura do menor? É 20, então eu vou pegar 20. E a altura do maior é x, então vai ficar 20 sobre x. E a largura eu tenho do menor é 40
e do maior é 90, tá? É proporcional e diretamente, né? Então, só vou multiplicar cruzado, 40 vezes x, 40x, 2 vezes 9 é 18, ou seja, vai ficar 1.800, 1.800 dividido por 40, vai ser 45 centímetros de altura. Essa é o tamanho da altura do quadro maior. 18. Para processar os dados de uma pessoa, de uma pesquisa, meteorológica, um computador leva 6 horas. Se os dados fossem processados em um computador 4 vezes mais rápido, quanto tempo isso levaria? É só você pegar 6 e dividir por 4. Ok? Porque ele está dizendo assim, para processar os dados de uma pesquisa meteorológica, um computador leva 6 horas. Se os dados fossem processados em um computador 4 vezes mais rápido. Então, 4 vezes mais rápido significa que o meu tempo será 4 vezes menor. Então, se antes que ele levaria 4, agora eu vou pegar 6 e dividir por 4. 6 dividido por 4 representa 1,5, ou seja, 1h30. Aqui eu não preciso nem fazer regra de 3. Só dividir 6 por 4, se você dividiu, não tem problema. 1,5 representa 1h30, porque o meio de 1 hora é um meio de 60, e meio de 60 é 30. 1h30. Exercício 19. Em 2 reservatórios há 6.600 litros de água. Calcule a capacidade de cada um deles, sabendo que as capacidades estão entre si como 5 está para 6. Se eu tenho ali uma proporção 5 está para 6, então é como se eu tivesse em cada um desse reservatório aqui 5 partes e aqui 6. Então, se eu tenho aqui 5 e 6, no total são 11 partes. Então, eu vou pegar 6.600 dividido por 11, que vai dar 600. Ou seja, para cada uma parte, você tem 600 litros, tá? Então, para cada uma parte aqui, ó, dessas 6, e para cada uma parte aqui dessas 5, você tem 600 litros. Como aqui você tem 5 partes, 5 vezes 600, 3.000. E aqui no outro reservatório são 6 partes, 6 vezes 600, 3.600. Então, quer dizer que em um reservatório tem 3.000 e o outro reservatório 3.600 litros. E o exercício 20. Esse exercício parece um pouquinho com o exercício que nós fizemos bem lá atrás, o exercício de sorvete, que a gente dividiu o sorvete. Não sei se você vai lembrar, mas pode voltar um pouquinho na sua apostila, que você lembre, para que você possa lembrar, tá? É onde fala assim, são leite e sorvete, alguma coisa assim, e a gente também tem que dividir por partes, tá? Então é mais ou menos nesse mesmo raciocínio. Exercício 20 diz assim: a uma velocidade de 60 km por hora, então aqui eu tenho quilômetros por hora, que é 60, um caminhão leva 5 horas para percorrer certo trajeto, então aqui ele demora 5 horas. Para que a viagem dure 7 horas e meia, agora o tempo de viagem dele é maior, o caminhão deve realizar esse mesmo percurso em quantos quilômetros por hora? Aumentou aqui a minha quantidade, o meu tempo. Se aumentou o meu tempo, significa o quê? Que a minha velocidade vai ser menor, ele vai ter que andar devagar. Ele vai ter que andar devagar para que ele demore mais tempo para realizar esse percurso, tá? Nós estamos falando de velocidade e hora. Velocidade e hora são sempre grandezas inversamente proporcional. Então, aqui eu vou inverter. Então, vai ficar x sobre 60 igual a 5 sobre 7,5. Multiplica cruzado, inverti essa primeira, tá? 7,5x, 5 vezes 60 é 300, e aí eu tenho 300 dividido por 7,5. Como aqui tem vírgula, o que eu faço? Igualo as casas, coloco a vírgula aqui, um zero, aí eu corto, fica 3.000 dividido por 75, que é igual a 40 km por hora. Beleza? Espero que tenha ajudado, espero que você tenha aprendido, tá bom? Saiba que eu tô com muita saudade de vocês, não se esqueçam disso. E por enquanto a gente vai continuar assim dessa maneira, mas eu espero que você realmente esteja entendendo essas atividades. Até mais e um grande beijo.